Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem, conforme a vontade, o querer e a direção do Senhor, em nome de Jesus, quando esse vídeo vos chegar-vos, fique aqui os meus cumprimentos. Meu nome é Paulo Fernando, somos da Missão Ressignificar e estamos no TikTok com o nosso devocional diário de julho, tratando acerca da oração. Bem, nós estamos caminhando nesses dias aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6 do Novo Testamento, a qual o nosso saudosíssimo irmão Mateus está nos trazendo algumas verdades contidas nesse texto, do qual nós temos que nos lembrar. Esse texto, estou falando especificamente da palavra do Senhor, uma palavra de um Deus que é santo e que nos fala em 1 Pedro capítulo 1, salvo me engano ali no verso 15 ou 16, sede santos porque eu sou santo. Então, arremete uma ordem a nós da questão da santidade e nos mostra a qual é o nosso alimento, que é a palavra do Senhor. E nós não temos condições alguma de caminhar se não for por este alimento. Na verdade, nós até caminhamos fora ou afastados deste alimento, ou até em desobediência. Mas temos que saber de uma coisa, irmãos e irmãs, nós estaremos caminhando em pecado, com plena certeza, sem direcionamento correto, sem percepção da voz e das ordens do Senhor, sem a obediência dentro daquilo que o Senhor está nos ordenando fazer, sem escutarmos de maneira nenhuma a voz que procede do alto, mas sim talvez vozes malignas ou vozes que conduzem aqui, a nossa carne, concedendo-nos as nossas vontades e os nossos desejos. E por falar nisso, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós temos desejado. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós temos desejado. A maioria dos nossos desejos são tóxicos, usando um termo muito conhecido na atualidade. O que significa isso? Os nossos desejos são pecaminosos. Nós não temos desejos de acordo com os desejos do Pai. Em nome de Jesus, que fosse assim. E nós temos que trabalhar, lutar, nos arrepender para que seja assim. Mas a maioria dos nossos desejos, quase que 100%, são para nós mesmos, são para satisfazermos a nós mesmos, são dos nossos pensamentos malignos e caídos, procedem do nosso coração, que Isaías nos diz que o nosso coração é corrupto, falho e enganoso. E se nós não estamos em oração, se nós não estamos buscando ao Senhor dentro dessa ordenância para cumprir com os propósitos pré-estabelecidos para a nossa vida e para a vida de cada um dos nobres irmãos e nobres irmãs, nós não temos condições de caminhar numa direção certa, nem de nos mantermos dentro da vontade e do querer do Senhor. Nós estamos tratando aqui acerca da ansiosa solicitude pela nossa vida. Nós vemos hoje em dia um mundo que ele é extremamente imediatista, um mundo que é de uma rapidez e de uma velocidade extrema, constante, de um ritmo do qual ele requer o nosso tempo em 100%, voltando-nos para aquilo que o mundo imprime, impõe
e coloca sobre nossas vidas. Mas nós, cristãos e cristãs, não podemos caminhar dessa forma, né? Nós temos um termo utilizado hoje, do qual nós temos que prestar atenção, o que temos feito. É a correria. A minha correria tem sido para os céus, nos céus e com os céus, ou a minha correria tem sido no mundo, com o mundo, para o mundo. Por isso que nós temos uma tonelada de problemas, das quais, quando nos afastamos do ambiente de oração, quando nos afastamos do ambiente de jejum, quando nos afastamos do ambiente da palavra, e eu vos falo aqui, oração segundo a palavra e na palavra, jejum que agrade ao Senhor, com propósito dentro do que é a vontade do Senhor, o querer instituído pela palavra, para que não seja jejuns vãos, orações levianas, algo que seja extremamente pecaminoso e do qual o Senhor sequer vos recebe essas situações. E nós enganando-nos a nós mesmos, pensando que é o Senhor que está conosco, quando não é. E a palavra, que é impreterível para nos direcionar dentro de toda e qualquer situação que surja na nossa vida. Tem que ser o nosso alimento, o nosso pão diário, a nossa direção, a satisfação, o alicerce, a base, a condução para adorarmos em meio às tristezas, às aflições, às dificuldades. A palavra é o propósito de ensinamento do qual, quando estamos passando por momentos difíceis, para entendermos o propósito e suportarmos o processo e conseguirmos caminhar nele. Estamos tratando aqui, depois dessa explanação, falando acerca de Mateus, capítulo 6, no verso de número 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Então, mais uma vez aqui, o Senhor nos aponta, através do nosso irmão Mateus, sobre uma necessidade da qual o Senhor sabe que nós a temos. Por que nós temos andado tão ansiosos quanto ao que vestirmos? Por que essas questões básicas que têm nos levado a essa ansiedade? A questão de alimento, a questão do vestuário, a questão dessas situações que surgem mesmo na nossa vida, né, de propósito do Senhor, para que nós possamos verdadeiramente não andarmos preocupados, ansiosos e aflitos com isso, mas sim para que nós venhamos nos voltar para Ele, nos firmar nele. Então, o Senhor vos sabe, nobre irmãos, nobre irmãs, nobres senhores, nobres senhoritas, nobres damas, nobres cavaleiros, Ele vos sabe a necessidade que nós temos. E por que nós temos andado ansiosos? O Senhor nos traça um paralelo mostrando-nos: ei, os lírios do campo não trabalham nem fiam, e eu os visto majestosamente bem, de forma grandiosa, com flores ao abrochar-se, né? Ao abrir delas no período de estação correto, são vestidos de pétalas lindas, de odores maravilhosos. E nós temos essa dificuldade, temos essas preocupações, e das quais essas preocupações que nós temos, elas nos tiram. Pode prestar atenção, quanto mais preocupados ficamos, mais vem trazendo-nos aqui dentro a construção de sentimentos de ansiedade, de pararmos com determinadas questões das quais estávamos caminhando. Quando essas preocupações, quando essas questões que são muito, às vezes, de necessidade básica, elas começam muito a adentrar em nosso coração, e do nosso coração aos nossos pensamentos ao tempo todo, pode prestar atenção que a primeira coisa que nós paramos, observem isso na vida de cada um de vós, em nome de Jesus. Não estou falando todos, mas observe isso, porque pode ser
aqui um alerta que o nosso irmão Mateus está nos fazendo. A primeira coisa que nós é parar com as coisas do Senhor. Pode observar, nós diminuímos o ritmo de oração, nós diminuímos o ritmo de jejum, nós diminuímos o ritmo de leitura, nós paramos de caminhar acerca do propósito instituído pelo Senhor a nós. E tome cuidado, porque todos nós temos um chamado e um ministério. Todos nós nos foi dado dons e talentos. Quais são os dons e talentos que estão enterrados na vossa vida? O que é de talento do qual vós enterrardes? Ele está aqui e que ele não tem sido desenterrado e colocado aqui e daqui apresentado ao Senhor e sendo semeado pela palavra, pelas Escrituras. Por que nós temos tanta ansiedade? Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com essas questões? Muitas das vezes é porque o mundo está nos influenciando. Muitas das vezes é o distanciamento que nós estamos do Senhor. Por que, irmão Paulo? Falta de orações verdadeiras, de corações quebrantados, de corações abertos, rasgados e derramados diante do Senhor. Peguem o exemplo de Davi. Davi, quando pecava, era um homem que se derramava diante do Senhor de tal maneira, com uma confissão genuína, sincera, de coração contrito e quebrantado. E não só quando pecava, mas também quando ia ter com o Senhor, um homem do qual se colocava perante ele. Isaías chegou ao ponto de admitir ao Senhor: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de má conduta, de lábios impuros, e acabei por contaminar. Verdade nas orações. Apóstolo Paulo, quando chegava-se diante do Senhor, a verdade. Então, isso se dá porque estamos afastados da oração, afastados de orações verdadeiras, afastados do jejum, com propósitos de consagrarmos-nos e mostrar ao Senhor: Senhor, o Senhor é o mais importante. E jejuns não só de abster-nos de alimento e água para estarmos passando fome, mas jejuns dos quais abstermos-nos de tudo, de telefone, de internet, tendo acordado com a esposa, aqueles que o têm, com os filhos, e dedicar tempo ao Senhor, em oculto, em secreto, orando, em jejum, lendo a palavra, somente aquele que está no propósito, aquela e o Senhor, e que ninguém saiba disso a não ser o Pai. Falta e distanciamento da palavra, do cumprimento das Escrituras, de contextualizar a palavra com o entendimento dado pelo Espírito Santo, com um coração quebrantado, ensinável, com olhos, com essas lâmpadas voltadas para a palavra, e não achar a palavra vai se amoldar a mim porque isso aqui é assim. Não, nós que temos que nos amoldar e obedecer, a lutar, nos esforçar, como Deus falou a Josué: Josué, meu servo Moisés, Josué 1 ali no verso 6, 7, meu servo Moisés é morto, esforça-te e tem de bom ânimo, que Deus nos conceda bom ânimo hoje, em nome de Jesus. Paremos de andar ansiosos por essas questões, as quais o Senhor sabe que nós temos necessidades. Se não está chegando a vós, ore ao Senhor, veja o que está de errado, arrependa-se, mude, conserte-se, e que isso seja trabalhado nas nossas vidas hoje. Vos deixo essa mensagem no dia de hoje, direcionada pelo Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os alcance e tire, em nome de Jesus, toda ansiedade, preocupação e aflição, e que isso seja derramado e colocado diante do Senhor, para que o nome dele seja glorificado após o teu arrependimento, após a mudança, a confissão e a obediência dentro daquilo que as Escrituras falam, em oração e jejum, para que o nome do Senhor seja glorificado e o testemunho vos seja dado, alcançando vidas, não porque merecemos, mas sim porque temos buscado, mesmo sem querer fazer, obedecer. Aqui quem vos fala é o irmão Paulo Fernando. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra.
Obrigado por assistir. Até amanhã. Como eu sempre vos falo carinhosamente, um cheiro e um beijo. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok.